A minha preocupação com a lisura das eleições, ela não vai... Porque a questão das urnas ela é técnica, ela tem que ser comprovada de forma técnica, né? Então o que eu vou falar aqui é em relação ao que eu acho de errado que aconteceu nessa campanha, né? Para os dois lados. Então até que se prove em contrário, eu reconheço a eleição do presidente Lula como presidente eleito do Brasil, até que se prove em contrário, até que haja algum tipo de relatório que possa ser realmente inconteste a respeito de irregularidades com as urnas. Então, caso esse resultado não venha a ser mudado, eu desejo sinceramente ao presidente Lula e ao eleito presidente Lula e ao vice-presidente Alckmin, que por sinal é libanês, né, meu conterrâneo, que governem de uma forma justa e que não cometam os mesmos erros que cometeram, né, com toda a corrupção que aconteceu, né, nos governos do PT, com mensalão, petrolão, enfim. Bem, esse é um dos problemas que me aflige, né? Por quê? Porque eu não quero aqui comentar, porque eu creio que há uma... Eu sou um cidadão muito disciplinado em relação à lei, e eu estudei, apesar de não ser advogado, eu estudei lei, inclusive escrevi um livro que foi, inclusive, prefaciado por vários juristas e aclamado por vários juristas sobre direito internacional, mas eu não sou advogado. Mas eu tenho ciência de que há uma determinação por parte do Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal Eleitoral de que não se fale sobre o que aconteceu em relação aos processos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu não vou me pronunciar a respeito disso de forma técnica ou seja lá como for. Apenas aqui eu faço uma ressalva, né? Eu tenho visto muitos jornalistas que comentam esse assunto na grande mídia, e eu tenho visto que eles se dizem experts em lei, em direito, né? E eles dizem que não havia prova nenhuma para condenar o ex-presidente. Então eu não vou entrar aqui em mérito nenhum jurídico, porque eu acho que não cabe, e como eu disse, há essa determinação, eu não quero aqui violar nenhuma lei, ou seja lá o que for. Porém, eu só não entendo que se não havia nenhuma prova, por que é que o ministro Fachin, para invalidar os processos, ele teve que usar uma questão de jurisdição, porque ele simplesmente não disse, estou invalidando porque não há provas. Isso só que eu não entendi. Então, aos jornalistas que defendem essa tese, eu gostaria de entender, porque eu não entendo como foi feito isso, né? Muito estranho, muito atípico, né, que isso tenha sido feito da maneira que foi feita, mas eu não vou aqui me comprometer. O que me preocupa em relação às eleições é o fato do brasileiro ter se esquecido, né? Então vamos deixar o presidente eleito Lula e seus processos que foram invalidados de lado. O que me preocupa em relação ao povo brasileiro, as pessoas de esquerda, depois eu vou falar da direita também, né? Então aqui não tem lado favorito. Por isso que nós estamos concorrendo a ser o canal mais odiado da internet, justamente porque eu vou aqui, digamos, atirar para todo lado, né? Então, o que me preocupa em relação ao povo brasileiro e as pessoas que votaram no presidente Lula, porque eu entendo que haja como eu sempre digo, né, a polarização política ela não acontece 50-50, ela sempre acontece, você sempre tem de 20% a 30% de um lado e 20% a 30% do outro, e você convence esse meio aqui a ir para um lado ou para o outro. Então esse é o espectro político em todo lugar, inclusive aqui nos Estados Unidos também. O que acontece? As pessoas que votaram no Lula e sempre votariam no presidente Lula, não interessa
o que ele faria. Ele podia cometer um crime em frente às câmeras que as pessoas iam achar uma justificativa para continuar votando nele. Então, essas pessoas, que não importa o que o presidente Lula pudesse vir a fazer, comprovado ou não, iriam continuar votando nele, tudo bem. Agora, o que eu não entendo são essas pessoas que estariam mais ao centro, ou essas pessoas que estavam com outros candidatos mais ao centro também, jornalistas da grande mídia, que sempre foram críticos do PT e das aventuras que o PT cometeu na política brasileira nos últimos anos, todas essas aventuras comprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, seja Mensalão, seja Petrolão, seja tudo isso, mesmo o presidente eleito Lula dizendo que não acha que não aconteceu o Mensalão, sim, o mesmo Supremo Tribunal que invalidou as condenações dele foi o Supremo Tribunal Federal que ratificou e condenou as pessoas que cometeram esses crimes do Mensalão, do Petrolão, enfim. Então, o que me preocupa é o povo ter arrumado uma maneira de simplesmente esquecer que o PT cometeu essa roubantina que cometeu. Como é que as pessoas acharam uma maneira de odiar mais o presidente Bolsonaro do que amar o Brasil? Mais uma vez, eu não sou bolsonarista, mas como é que essas pessoas podem odiar mais o presidente Bolsonaro do que amar o Brasil? Então essa é uma das perguntas que eu quero deixar aqui para vocês.